Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Band Entrevista. 25 de novembro é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Além de homenagear as pessoas que reservam um tempo para fazer a doação e salvar vidas, a data é importante para informar e conscientizar a população sobre a importância do ato. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o presidente da Fundação Hemocentro de Brasília, Osney Okamoto. Osney, que prazer te receber aqui. Muito obrigada, viu? Estou muito feliz de estar aqui, poder colaborar com a população em relação ao ato tão importante de salvar vidas. Certamente. Queria começar te perguntando qual é a importância de doar sangue. Bom, a importância de doar sangue está baseada principalmente nas questões relativas a você ter, dentro das emergências, uma unidade de sangue capaz de estar atendendo aquele paciente que está entrando numa internação, no atendimento de emergência. Por outro lado, nós temos pacientes clínicos, os pacientes que têm anemias hemolíticas, pacientes que estão em tratamento de leucemias, que recebem o sangue constantemente, além daqueles que vão para grandes cirurgias e precisam de reposição durante o ato cirúrgico. Então, existem pessoas que precisam com uma certa frequência, mas também existem pessoas que podem precisar a qualquer momento, inclusive nós, não é isso? Sim, muitos doadores acabaram sendo doadores voluntários com certa frequência, em decorrência que um dia algum familiar precisou. E eles estiveram no Hemocentro fazendo a doação de sangue, e aí dessa forma perceberam a importância da doação de sangue e passaram a ser doadores contínuos nossos. Interessante. Quem é que pode ser um doador de sangue? Bom, um doador de sangue ele tem que ter entre 16 e 69 anos de idade, estar gozando de uma ótima saúde, pesar de 51 quilos a mais e estar sempre portando um documento de identidade. E principalmente aqueles que vão pela primeira vez, lembrar que tem que estar alimentados. Nunca podem fazer a doação em jejum. Sim. Assim que chegarem no Hemocentro, caso estejam em jejum, farão um pré-lanche antes da doação. Certo. Lá naquela época, há muito tempo atrás, na época do enfio, né? Isso. Onde as pessoas que recebiam sangue, esse sangue não era... Me fala qual é a palavra correta. Não passava por uma... Na verdade, o que acontecia naquela época era que o doador ele era remunerado. Então, a pessoa que ia doar sangue, ele acabava sendo remunerado com R$10, por exemplo. Eu peguei essa fase final, e então as pessoas que procuravam as doações remuneradas eram pessoas que não se cuidavam, né? Muitos deles faziam uso do álcool, uso de drogas, e, consequentemente, muitos desses doadores adquiriram o vírus do HIV e transmitiram esses vírus para os pacientes hemofílicos. Porque o sangue não passava por uma triagem, né? O sangue não passava por um... Nessa fase final, não tínhamos ainda descoberto o vírus do HIV. Sim. Né? Então, nos anos 80, nos finais dos anos 80, passou a ser obrigatória a utilização da triagem para HIV, a triagem sorológica para HIV. E dessa forma, também... foi a grande mudança que nós tivemos na legislação do sangue no país. Porque aí, então, o sangue ele tinha que ser de doação altruísta e não doação paga. Né? Então, isso foi muito importante porque a gente conseguiu eliminar muitos desses doadores que se tornaram profissionais em decorrência de que recebiam dinheiro em troca para doação para alimentar os seus vícios. Por isso que fala que hoje é um ato de amor, né? Você doar sangue, é um ato de amor, você está salvando vidas. Sim. Então, vamos lá, eu vou lá doar meu sangue. Qual o processo que esse sangue passa até ir para quem precisa? Então, um doador, quando ele chegar no Hemocentro ou num banco de sangue privado, ele vai receber uma senha para que ele possa ser cadastrado ali. Então, ele vai chegar com um documento de identidade e no cadastro ele vai apresentar esse documento que será sempre necessário em todas as doações de sangue. Certo. Porque aquela identificação ela é extremamente importante. Por quê? Porque a gente tem muitos homônimos, Sim. E aí você pode trocar a ficha daquele doador que já fez uma doação por um outro que tem o mesmo nome. Então, ele apresentará ali o local onde ele mora, e a gente observa muito o nome da mãe
para poder fazer essa identificação dos homônimos. E depois, então, temos todo o contato dele, o e-mail para que a gente possa chamá-lo. Teremos ali o número do telefone com o WhatsApp, que a gente possa chamá-lo quando a gente precisar da doação de sangue dele. Saindo dali, ele vai fazer uma pré-triagem, onde a gente verifica se esse candidato à doação ele tem anemia, se ele está com febre, qual que é o peso dele, se ele está dentro do peso ideal para doação, a altura, e depois, então, a frequência cardíaca, e depois, então, ele estará entrando para a triagem clínica, onde serão avaliadas todas aquelas perguntas dos hábitos, das vacinas, das doenças, dos medicamentos que ele está tomando, mas principalmente também dos hábitos diários que ele tem. Isso é muito importante, né, porque as pessoas falam, olha, mas vão ser realizados os exames. Né? Os exames que são realizados são exames específicos das doenças transmissíveis pelo sangue. Então, HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, HTLV, doença de Chagas, malária. Então, isso é muito importante, mas o importante também é a gente saber se aquela pessoa foi vacinada recentemente, que ela possa ter uma reação em relação, né, àquela vacina que foi administrada no doador, alguns medicamentos que são tomados pelos nossos candidatos, que poderão ser, né, causar reações adversas no paciente que está recebendo sangue lá no hospital, né, ou no ambulatório de transfusão. Certo. Uma pergunta que eu queria fazer é o seguinte, essa pessoa que se candidata, né, a esse ato de amor que a gente está falando aqui, inclusive teve essa mudança na legislação, esse ato altamente altruísta, né, então ela vai lá, existem alguns benefícios, inclusive, para incentivar essa pessoa também, né, para poder doar sangue. Por exemplo, no dia que ela doa sangue, ela não trabalha. É isso? Isso. Ela tem um atestado para que ela possa não comparecer ao trabalho. Até porque ela fica fraca também, né? Depende muito de pessoa para pessoa, né? Mas, na verdade, a gente sempre instrui que a pessoa vá alimentada, né? Como eu já disse, não pode ir em jejum. A pessoa que doa o sangue, depois ela recebe um lanche, né, com um suco, para que haja essa reposição de energia necessária para que ela possa retornar para o seu lar. Muitas pessoas, dependendo do trabalho, né, recebem essa folga no dia da doação. Tem pessoas que pedem outro dia, né? Isso está previsto na CLT. Mas a gente sempre procura orientar, né, a esse doador que quando ele sair do hemocentro, que ele não pratique exercícios físicos, que ele utilize muito líquido durante aquele dia, para que ele possa se restabelecer no mais rápido possível, né? Que ele possa ter as atividades laborais normais, né, a partir daquele momento. Uma bolsa de sangue, ela pode salvar quantas vidas? Uma bolsa de sangue, ela pode salvar 4 vidas, né? Nós, através da nossa produção de hemocomponentes, né, a gente fala componente, o sangue tem 4 componentes. Então, são hemocomponentes que é do sangue. Então, nós produzimos o concentrado de hemácias, que é utilizado em pacientes que estão com sangramento, pacientes que estão com anemias severas. Temos as plaquetas, né, que são utilizadas em pacientes com leucemia, grandes cirurgias cardíacas, por exemplo. Também nós temos o crioprecipitado, utilizado em pacientes hemofílicos ou em pacientes que têm um sangramento muito grande e até aquele momento não foi identificado qual o fator de coagulação que está faltando, mas numa emergência é necessário que seja utilizado. E também o plasma que a gente utiliza para a produção de hemoderivados. Aquela parte líquida do sangue que vai para as indústrias farmacêuticas para a produção desses componentes, né? Produz albumina também e também os fatores de coagulação, fibrinogênio, fator 8, fator 9, e que é necessário para salvar as vidas. O importante quando a gente fala, né, Renata, dos hemocomponentes, dos componentes do sangue, é que as plaquetas, elas só têm validade de 5 dias. Então, a gente utiliza isso muito, a gente precisa de ter esse componente nos estoques do hemocentro e dos nossos hospitais, porque, de repente, há necessidade de fazer um transplante, né? Um órgão, ou vários órgãos chegaram para transplante e a gente precisa de ter as plaquetas, esse é um componente que é fundamental, assim como também o concentrado de hemácias, que só dura 35 dias. Então, é por isso que constantemente a gente precisa manter esses estoques, principalmente o que você disse, para atender as emergências
dos nossos hospitais. Verdade. É isso, agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista. O nosso convidado de hoje é o presidente da Fundação Hemocentro de Brasília, Osney Okamoto. Osney, como é que está o estoque de hoje no Hemocentro? O estoque de hoje ele está em falta com o O positivo e o O negativo, né? É uma preocupação muito grande porque 36% da população tem o sangue O positivo, né? Então todo mundo fala assim, meu sangue é muito simples, meu sangue é O positivo. Né? Mas é o sangue que mais precisa, sim, porque é o maior número de pessoas, né, portando esse tipo de sangue no mundo, né, e principalmente aqui no Brasil. Sim. Então, e o O negativo, que a gente fala que é o doador universal, que muitas vezes aqui no hospital de base, que é um hospital nosso, que é um hospital do trauma, né, muitas vezes chegam os pacientes em estado grave, em choque hipovolêmico, né, devido ao acidente, devido a ser baleado ou esfaqueado, e aí o O negativo ele é utilizado de imediato para atender esses pacientes. E aí, para que a gente possa compreender essa realidade, né? Quando há um processo emergencial, eu vou falar o óbvio, mas para que as pessoas possam compreender. Perfeito. Quando há algo de emergencial para ser feito, se não tiver sangue, não tem como ser feito. Sim, muitas vezes a gente recorre, né, a outros colegas, a outros locais, para que a gente possa fazer com que esse estoque seja restabelecido. Então, é muito comum, nós ajudamos São Paulo, né, no ano passado, ajudamos Pernambuco, né, também, e quando eu estava como diretor do Hemocentro Mato Grosso do Sul, a gente ajudou o Paraguai quando teve um grande incêndio num supermercado lá, e a gente pôde salvar vidas, né, em decorrência desse transporte de sangue, muito bem estabelecido pela Coordenação Nacional de Sangue através do Ministério da Saúde, que fez toda uma análise, né, todo um trabalho de como esse sangue deve ser transportado. Cada componente tem uma maneira diferente de transporte. E aí a gente utiliza, né, a aviação aérea para que isso possa ocorrer de uma maneira muito mais segura e muito mais rápida. Mas dentro aqui do Distrito Federal, a gente tem mantido, né, a relação com os bancos de sangue privados, também oferecendo a eles todo o suporte, né, principalmente de exames. Aquele sangue, aquele paciente que precisou de um sangue e esse sangue está incompatível, nós temos um laboratório dentro do Hemocentro altamente especializado que faz a fenotipagem, faz a genotipagem, né, dos problemas que nós temos enfrentados em doadores, em pacientes que têm essa dificuldade de encontrar um sangue compatível. Então, o Hemocentro hoje ele tem, né, todo um laboratório, vários laboratórios que fazem esse trabalho. Além de fazer os exames de transplante, mas também os exames de coagulação que muitos lugares não têm. Né? E aqui a gente consegue fazer um paciente que está em sangramento ativo, a gente coleta o sangue dele em qualquer um desses hospitais, são encaminhados para o Hemocentro e o Hemocentro faz a análise para descobrir qual é o fator de coagulação que está faltando. Como é um sistema de cascata, né, um vai ativando o outro, se um deles parar de funcionar, né, ou estiver em falta ou deficiente, logo a gente faz o diagnóstico e descobre qual é o motivo que esse paciente está tendo aquele sangramento. Então, o Hemocentro hoje ele é um setor de excelência dentro da saúde pública do Distrito Federal. Ele tem a ISO 9015 e isso traz para a gente assim, uma garantia muito grande. Prometi até para o governador Ibanez que a gente vai conseguir a certificação internacional da ABB, que é a maior certificação, né, do sangue no mundo. Maravilha. É claro que quanto mais, melhor. Mas existe uma média, assim, que dá para garantir que essa média é uma média legal mensal, assim, que garanta o necessário? Sim, a gente precisa de 180 bolsas a serem coletadas por dia, né? Então, recentemente nós tivemos a coleta de 158 bolsas, né, diariamente. Então, isso está abaixo da média que a gente precisa para manter o nosso estoque de 880 bolsas dentro do nosso Hemocentro. Né? Quando a gente fala dentro do nosso Hemocentro, Renata, a gente quer dizer que também que todas as nossos 17 agências transfusionais, nossos 17 hospitais públicos, têm as bolsas já armazenadas ali. Mas eu preciso de ter 880 ali, porque se um dia,
vamos dizer que a gente fique 7 dias sem poder coletar o sangue, a gente tem o sangue disponível para atender a população. Então, a gente, em junho, nós temos lá o Dia Internacional do Doador. A gente vai comemorar o Dia Nacional, né? Mas em junho a gente conseguiu coletar de 200 e poucas bolsas a mais. Quando chega nesse período agora, 158, né? Então, foi um período final da seca, um período que tinha muitas doenças respiratórias. Então, muitos doadores se tornaram inaptos para a doação e também essa secura, né, trazia um mal-estar, né, para as pessoas fazerem essas doações de sangue. Então, a gente teve muitos casos inaptos, né, de doadores que posteriormente voltaram a doar sangue, mas a gente procura sempre na sazonalidade, né, fazer o movimento da captação de doadores de sangue para que a gente não tenha falta. Pois é, e nós estávamos conversando aqui que, em geral, fim de ano, infelizmente, né, costumam ocorrer muitos acidentes, sobretudo acidentes de trânsito, né? Perfeito. Onde o motorista, tem motorista que não respeita as leis de trânsito, enfim, bebe, pega o carro Pista molhada. Pista molhada também, né? Desatenção ali no trânsito. Então é fundamental você manter esse estoque atualizado. Nós precisamos manter o estoque atualizado para dezembro e janeiro, onde nós temos essas férias, né, escolares. Então, muitos pais deixam para viajar com seus filhos, com a sua família, nesse período. E eu estava falando, né, anteriormente também, que é importante, é que quando vai chegando no período de férias, né, as cirurgias eletivas, né, elas vão diminuindo, né? Então, os médicos, os próprios pacientes procuram fazer essas cirurgias antes, né, de entrar no mês de dezembro, tá? E depois do mês de janeiro. Então, agora, nesse período atual, nós aumentamos em 10% a utilização de sangue nos nossos hospitais, né? E por isso a gente tem uma queda maior e a gente precisa de uma doação maior no período de novembro para atender esses pacientes das cirurgias eletivas. E quando a gente entrar em dezembro e janeiro, a gente tem o problema dos acidentes, temos os problemas das festas, onde as pessoas acabam brigando, tendo pessoas que são baleadas, pessoas que são esfaqueadas e que chegam nos nossos hospitais, né, em estado grave. Sim, e muitas vezes, né, a gente fica pensando assim, né? De que forma que eu posso ajudar o outro? Muitas vezes a gente fica, né, nesse pensamento. E é uma forma tão linda de você ajudar, né? Verdade. Poucos minutos que você gasta ali e você salva pelo menos 4 vidas. Verdade. E nós temos, Renato, no Hemocentro, 600 multiplicadores. O que são esses multiplicadores, né? São heróis também, né, que fazem captação de doadores, organizam esse grupo, né, entram em contato com o Hemocentro manda a van até a localidade, pega esses doadores, traz o Hemocentro, doam e depois a gente leva as pessoas de volta. Que bacana. Então, esses multiplicadores são pessoas que são abnegadas muitas vezes de muitas coisas. Eles se dedicam exclusivamente, né, a fazer a conscientização das pessoas para doar sangue. E aí eles acabam formando esses grupos. Muitos deles são de igrejas, muitos deles são de ambientes de trabalho, muitos deles são de escolas. Legal. Né? Então é um trabalho muito bonito e a gente, né, aproveitando, né, o Dia Nacional do Doador, né, agradecer também aos multiplicadores. Não só aos doadores, não só aos servidores da Fundação Hemocentro de Brasília, mas também a todos os hemocentros do país, né? Porque o trabalho, ele é um trabalho muito lindo, né? E que emociona as pessoas quando elas são salvas, porque tiveram o sangue ali disponível, né? Armazenado, pronto, testado, né? Para poder ser utilizado. E aquele fazer o bem sem olhar quem, né? Sim, o altruísta é isso, né? Vai fazer o bem e não sabe para quem. Muito bacana. É isso aí. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista. O nosso convidado de hoje é o presidente da Fundação Hemocentro de Brasília,
Osnei Okumoto. Osnei, existem, acredito que aqueles doadores que já se conscientizaram e que vão sempre doar, né? Tem um intervalo entre cada doação? Sim, o homem ele pode doar de 2 em 2 meses, desde que no período de 12 meses ele não doe mais que 4 vezes. A mulher ela pode doar de 3 em 3 meses, então ela vai doar exatamente 4 vezes durante o ano. Temos uma doação especial, que é uma doação de plaquetas por aférese, utiliza uma máquina especial para coletar, que esse doador ele pode doar de 15 em 15 dias as plaquetas. E qual é a diferença do doador de sangue, propriamente dito, e da pessoa que está doando as plaquetas? Então, essa máquina de aférese, né, ela tem um acesso venoso, onde o sangue, né, passará por essa máquina, ela fará o processamento da separação das plaquetas e retornará para o doador, né, as hemácias, a parte vermelha, que a gente chama de sangue, os leucócitos e também o plasma, que é a parte líquida do sangue. Então, essas plaquetas, no caso meu, por exemplo, que tem 79 quilos, eu posso doar 8 unidades de plaquetas, né? E lá na doação convencional, eu só dou 1 unidade de plaquetas. Daquela separação que eu disse no início da entrevista, eu vou conseguir uma única unidade de plaquetas. Qual que é a diferença disso para o paciente? Sim. Né? Ele vai estar recebendo de uma única pessoa um único material genético, né? Sendo que lá, se ele tiver 80 quilos que nem eu, ele vai ter que receber 8 unidades diferentes de componentes genéticos. Serão 8 unidades de plaquetas com doadores, cada um doador diferente. Então, vamos dizer que lá na frente ele precisa de um transplante. É muito mais fácil, né, ele receber um transplante, ele ter menos rejeição, vamos dizer assim, quando ele recebe essas unidades de plaquetas por aférese, do que um que recebeu as plaquetas randômicas. Certo. Desculpa a ignorância, mas essa plaqueta, essa doação de plaqueta, ela vai servir para quê? A gente utiliza muito eles nos casos dos pacientes de grandes cirurgias, como cirurgia cardíaca, onde há um sangramento muito intenso. As plaquetas ajudam a diminuir esse sangramento. Pacientes que têm leucemia, que fazem o tratamento com quimioterápicos, há uma diminuição muito grande das plaquetas e aí, então, há necessidade de reposição, porque esses pacientes podem fazer sangramentos. Muitos desses pacientes podem fazer sangramentos hemorrágicos, fazer as hemorragias cerebrais. Ela coagula o sangue? Ajuda a não sangrar. Sim. Ela faz com que realmente o organismo impeça que o sangramento aconteça normalmente. Então, foi muito visto isso agora na epidemia da dengue, porque na dengue há uma diminuição muito grande de plaquetas. Perfeito. E aí as pessoas, não, tem que transfundir plaquetas, Perfeito. né? Então, mas o cuidado é que pacientes com dengue têm que ser avaliados por um hematologista, né, para que não utilize as plaquetas erroneamente, tá? Então, os pacientes só com risco de sangramento realmente que deveriam ter utilizado as plaquetas durante a infecção por dengue. Então, a gente trabalha muito essa questão, né, dos hematologistas, dos infectologistas, dos clínicos gerais dos hospitais, para que tenham um cuidado no caso da transfusão dessas plaquetas. Então, no período de dengue, a gente teve a necessidade de chamar os nossos doadores de doação de plaquetas para fazer a plaqueta aférese, para coletar as plaquetas, para que a gente tivesse disponibilidade para todos esses tipos de paciente. Paciente com dengue, paciente com leucemia, paciente necessitando de transplante e os pacientes de grandes cirurgias. Perfeito. E quando o paciente ele vai doar sangue, ele tem essa explicação de que ele pode também fazer a doação de plaquetas? Nós fazemos um levantamento, né, da condição física, né, e psicológica daquele doador. Quando ele vai doar uma doação normal, a gente observa o peso. Né? Normalmente, a gente utiliza de homens, né, esse sangue, porque existem algumas complicações quando a mulher já teve filhos, né? Ela pode produzir um nível de anticorpos em decorrência do filho que ela ganhou, né, de ter a produção de alguns anticorpos, e que se a gente utilizar ela, né, numa transfusão de plaquetas, pode trazer reações para o paciente. Então, todo esse cuidado ele é necessário, por isso que às vezes de homem
fica muito mais viável. Tem um peso maior, tem um número de plaquetas maior que o da mulher. Então, fica muito mais tranquilo a gente coletar de homens. Interessante. Eu agradeço demais suas explicações e vou pedir para você fazer o convite para as pessoas que estão em casa para que possam doar sangue e salvar vidas. Sim. Eu sou doador de sangue, propriamente dito, eu gosto de falar muito disso, porque a gente que vive no dia a dia dentro do Hemocentro, a gente acaba passando por várias experiências e querendo ser bem atendido, ter um melhor atendimento. Então, a nossa equipe é altamente especializada. Tivemos aí 33 pessoas participando do terceiro maior congresso do mundo de sangue em São Paulo, no mês de outubro, trazendo experiências novas, trazendo novas tecnologias para o Hemocentro, para poder atender melhor, esses doadores. Então, hoje, por exemplo, a gente não fura mais o dedo do doador para verificar se ele tem anemia ou não, Nós temos um dispositivo onde coloca o dedo. Legal. E esse dispositivo, a gente chama de multiparâmetros, ele vai fazer todos aqueles exames que antigamente demoravam um pouco mais. Então, hoje não precisa mais furar o dedo, Então, isso é uma inovação que nós temos recentemente lá no Hemocentro. Mas eu gostaria de convidar a todos que possam se dirigir até a Fundação Hemocentro de Brasília ou um outro banco de sangue aqui no Distrito Federal ou no Brasil, para que possa efetuar as doações de sangue, para que possamos, nesse período de final de ano, deixar o sangue disponível para o atendimento dos casos de emergência, para atendimento dos pacientes com tratamentos clínicos e tratamentos cirúrgicos. Isso é muito importante para que a gente possa manter a vida, é muito importante para que a gente possa salvar 4 vidas, e, logicamente, se sentir bem, porque o doador de sangue, com todas aquelas perguntas que são feitas, Renata, ali pelo triador, ele começa a se cuidar. Muito bom. Ele começa a tomar cuidado para que ele possa sempre ser um doador de sangue. Isso é muito interessante, que as pessoas passam a cuidar da saúde. Perfeito. Muito obrigada, viu? Obrigado pela você. Pela sua participação aqui. É sempre uma honra te receber. Fico feliz. Muito bem recebido sempre. Obrigado. Obrigada. O Band Entrevista fica por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no endereço TV Band Brasília. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.